Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai estar dando então continuidade à nossa aula de cálculo 2. Hoje a gente vai estar estudando então um conteúdo bem conhecido aí nosso de cálculo 1, que é a regra da cadeia. Então, para a gente começar, a gente vai fazer uma breve revisão como é que era o conceito de regra da cadeia para funções de uma variável. Então, para a gente lembrar, como é que era a regra da cadeia para a função de uma variável? A gente tem o seguinte: se a gente tiver duas funções, então, f e g, funções diferenciáveis, como a gente está vendo aqui, onde a imagem de g está dentro do domínio da f, então a função composta ela é diferenciável e vale essa regra aqui para a gente calcular a derivada. Só fazendo um breve exemplo aqui, para a gente relembrar como é que seria esse conceito. Imagina que a gente tenha f de x igual a exponencial de 2x e g de x igual a seno de x, certo? Então, f composta com a função g vai ser igual a exponencial de 2 vezes seno de x, certo? Então, calcular essa derivada, a gente vai obter pela fórmula aqui de cima, a gente vai calcular a derivada da função f e substituir em g de x. Bom, se a gente olhar para f, a gente obtém o seguinte, que a derivada da função f vai ser f' de x exponencial de 2x vezes 2, que é a derivada do expoente. Então aqui a gente vai obter 2 vezes exponencial de 2 vezes x, como a gente viu aqui. Só que a função f vai estar sendo calculada em g, então vai ser 2 vezes seno de x. E além disso, a gente vai multiplicar pela derivada da função g. Bom, a derivada da função g, aqui no caso, é simples, porque a derivada vai ser somente a função cosseno. Então, ali, voltando, a gente vai obter 2 vezes exponencial de 2 vezes seno de x vezes cosseno de x, certo? Então, aqui a gente observa que a gente tem a derivada da f calculada em g e aqui a derivada da função g, certo? É só para a gente relembrar como é que seria isso. Então, em cálculo 1, a gente procedia para fazer derivação de funções compostas dessa forma. A gente ia derivando da função mais externa, entre aspas, para mais interna. Mas isso daqui foi só um exemplo para a gente relembrar como é que era esse processo. Bom, e aí surge a questão, né? E para funções de várias variáveis, que é o que a gente está fazendo agora? Bom, no caso de funções de mais de uma variável, a gente vai ver que tem diversas versões para a gente estudar a regra da cadeia. Ainda assim, todas elas falam de derivação de função composta. Então, os 3 casos que a gente vai ver na aula de hoje são esses daqui. Repara que a gente vai ter o primeiro e o segundo caso como sendo uma função z, por exemplo, uma função de 2 variáveis, x e y. A diferença é que no primeiro caso a gente está vendo que as variáveis x e y dependem de um parâmetro só. Então é uma z que depende de x e de y, onde x e y dependem só de t. No segundo caso, a gente está observando o seguinte, que a gente tem a mesma função z dependendo de x e y, entretanto agora x e y dependem de s e de t, ou seja, x e y dependem de 2 variáveis. E aí tem um caso geral que a gente vai ver hoje ainda, que é a função z dependendo de n variáveis, onde cada variável dessa depende de m parâmetros, que a gente está vendo aí T1 até Tm. Então, primeiro caso, como a gente comentou, seria a função z dependendo de x e y, e cada variável dessa, x e y, depende somente de t. Bom, a regra da cadeia para esse caso vai ser dada o seguinte: a derivada com relação a z vai ser dada derivada parcial de z com respeito a x vezes dx dt, mais derivada parcial de z com respeito a y vezes dy dt. Por que isso ocorre, né? Vamos pensar um pouco aqui.
Se a gente fizer um diagrama aqui para a gente entender como é que funciona essa dependência, a gente vai observar o seguinte. Olha, a variável z, ela depende de x e depende de y ao mesmo tempo, certo? Só que cada variável dessa depende de t. O que isso quer dizer? Quer dizer que, bom, z depende de x e de y, só que as duas variáveis dependem somente de t. Então, no fim das contas, a função z depende somente de t. Por isso que quando a gente deriva dz dt, essa derivada aqui tem um símbolo de derivada total, que é o símbolo de derivada lá de cálculo 1. Quando a gente passa para dz dx, como vai ter mais uma variável nesse caso, então a gente usa a derivada parcial. Mas vamos lá. Então z depende somente de t. Então para a gente pegar essa derivada, a gente vai ter que fazer esse caminho, né? Aqui, dz dx, dz dy, aqui dz dy, e cada uma delas calcular dx dt, dy dt, certo? E somar esses dois caminhos, entre aspas, aí, certo? Por isso a gente faz dz dx, dx dt, como se a gente estivesse vindo por esse caminho, mais a soma pelo outro caminho, que seria dz dy e dy dt. Essa que é a ideia. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor como é que a gente vai aplicar isso. Repara que aqui a gente tem uma função de x e y, a função z depende de x e de y, e x e y depende de t somente. Bom, então vamos lá. dz dt, então a gente vai calcular dz dt, derivada parcial com respeito a x, vezes dx dt, mais derivada parcial de z com respeito a y, vezes dy dt. Então isso vai ficar dz dx, é só pegar essa expressão aqui e derivar com respeito a x. Então vai ficar 2xy mais 3y à quarta, vezes dx dt, que no caso vai ser 2 cosseno de 2t. Mais dz dy vai ficar x ao quadrado mais 12xy ao cubo. Dy dt vai ser menos seno de t. Certo? A gente vai ter essa relação. E aí ele pede para calcular essa derivada no instante t igual a zero. Bom, aí basta a gente prestar atenção no seguinte. Quando a gente fizer t igual a zero, essas variáveis aqui, x e y, quando a gente fizer t igual a zero, elas vão assumir o valor. X vai ser seno de zero, vai ser zero, e y, quando t é zero, vai valer 1. Então aqui a gente vai obter, quando t é igual a zero, x é zero, então esse termo aqui vai sumir, mais y à quarta, então vai ficar 3 vezes 2, porque o cosseno vai valer 1, mais, na outra parcela, a gente vai obter algo semelhante, só que aqui a gente já observa que quando t é zero, esse termo todo aqui vale zero também. Então aqui vai ser, tudo vai dar zero. Então aqui a gente vai obter 3 vezes 2 vai dar 6. Então, a derivada total calculada em t igual a zero é igual a 6. Ficou claro isso, gente? Como é que a gente faz? Repara que é bem parecido com a ideia de cálculo 1. A diferença é que a gente vai meio que repetir o mesmo raciocínio para cada função coordenada. Vamos para o segundo caso, então. No segundo caso, a gente vai obter z dependendo de x e y, e cada uma dessas variáveis, x e y, dependem de outras duas variáveis, de outros dois parâmetros, que seria s e t. Se a gente fizer um esquema parecido com o que a gente fez no primeiro caso, a gente obtém o seguinte. Z, então, a gente está vendo, depende de x e de y, e cada uma dessas variáveis depende de dois parâmetros, s e t, s e t.
Então a gente olhando aqui, tentando seguir o mesmo raciocínio do primeiro caso. Como é que a gente faria para calcular dz ds e dz dt? Porque repara, no fim das contas, se z depende de x e y, mas x e y dependem de s e t, z, então, vai depender somente de s e t. Então faz sentido a gente pensar em derivada parcial de z com respeito a s e com respeito a t. Então dz ds, a gente vai obter o seguinte caminho. Vai ter que vir dz dx, dx ds e dz dy, dy ds. Então a gente vai obter dz dx, dx ds mais dz dy, dy ds. Com respeito a z, vai ser semelhante. Então a gente vai vir dz dx, dx dt e dz dy, dy dt. Então aqui a gente vai obter dz dx, dx dt mais dz dy, dy dt. Certo? Então, esse é o raciocínio que a gente vai estar fazendo. Então, como x e y são funções diferenciáveis no ponto S0, T0, então z também vai ser diferenciável no ponto. A derivada dessa função composta, então, vai ser dada dessa forma, como a gente já deduziu agora há pouco. Certo? Esse tipo de diagrama ajuda bastante a gente no momento de calcular a derivada, se a gente tiver com um pouco de dúvida. Vamos fazer um exemplo. Se z é exponencial de x vezes seno, x e y depende de s e de t, então ele pede para determinar dz ds e dz dt. Beleza, então dz ds. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente já viu, né? Então vai fazer dz dx, dx ds mais dz dy, dy ds. E agora substituir. dz dx vai ser exponencial de x seno de y, que a gente está derivando com respeito a x, essa função, dx ds, então aqui vai ficar t ao quadrado, mais dz dy vai ficar exponencial de x cosseno y, vezes dy ds, que vai ser 2s vezes 3. Então, isso daqui seria a derivada com respeito de z com respeito a s. Então, a gente basicamente só aplicou a fórmula. Se ele tivesse dado que a gente tinha que substituir para s igual a um valor e t igual a um valor, a gente era só substituir, então, nas variáveis x e y e depois substituir aqui nessa igualdade, certo? O caso da derivada de z com respeito a t, eu vou deixar como exercício, que aí o raciocínio é bem parecido. Bom, vamos para o nosso terceiro caso, que aí é o caso mais geral. Seria o caso de z dependendo de n variáveis, de x1, x2 até xn, onde cada variável dessa depende de outros m parâmetros, t1, t2, t3 até tm. Então, como é que seria isso? Vamos pensar no diagrama novamente. Então, aqui a gente está observando a função z vai depender de várias variáveis. Só que cada uma delas depende de outras m variáveis, certo? Então, no fim das contas, é como se z dependesse, então, de t1, t2, t3 até tm. Então, faz sentido, por exemplo, eu calcular a derivada de z com respeito a t1, por exemplo, que é o primeiro. Como é que a gente calcularia essa derivada de z com respeito a t1? Bom, então, cada variável, x1, x2 até xn, todas elas vão depender de t1. Então, a gente vai ter que fazer dz dx1, dx1 dt1. O outro aqui, até a última, dz dxn, dxn dt1. Então, aqui a gente vai obter dz dx1,
dx1 dt1 mais tz dx2 dt1 mais dz dxn dt1. Certo? Repara que em todos os casos a gente está derivando com respeito a t1. Bom, como cada variável, x1 até xn, depende de n outras variáveis, essa regra da cadeia que a gente está aplicando aqui seria derivada com respeito somente a t1. Se a gente quisesse um t qualquer, a regra seria a mesma. Ao invés da gente calcular em um t1, a gente pode colocar em um ti arbitrário, onde i está variando então de 1 até n. Certo? Ficou claro isso, gente? Então a ideia é você repetir esse raciocínio de cálculo 1, só que para cada variável que você tiver. Vamos fazer um exemplo? Aqui ele fala que a gente tem um w como função de x, y, z e t, e cada uma dessas variáveis depende somente de dois parâmetros, que seria u e v. Então aqui, se a gente fizer um esquema aqui de árvore, a gente tem w, que depende de x, y, z e t. Então, x e y depende de u e de v. U e v. E aí ele pede du, dw, du e dw, dv. Então, vai ter que fazer esse caminho semelhante para cada uma dessas variáveis, x, y, z e t, depois multiplicar então pelo derivado de cada uma dessas funções por du. Então, a gente vai obter dw, du vai ser dw, dx, dx, du, mais dw, dy, dy, du, mais dw, dz, dz, du, mais dw, dt, dt, du. Certo? Essa que é a cara da fórmula, né? Repara que seria o caso geral porque w depende de 4 variáveis e cada variável depende de 2 parâmetros. Vamos ver esse exemplo um pouco mais concreto. Repara que agora a gente vai ter a função u, que depende de x, y e z, só que x, y, z depende de r, s e t. E aí ele pede du, ds para esses valores aqui calculados. Então, novamente, du, ds vai ser du, dx, dx, ds, du, dy, dy, ds, mais du, dz, dz, ds. Certo? Então, no caso aqui, a gente vai obter du dx vai ficar 4x ao cubo y, dx ds vai ser r exponencial de t, mais du dy, a gente vai obter x à quarta, mais 2y z ao cubo, dy ds, a gente vai ter 2rs exponencial de menos t, mais du dz vai ser 3y2 z2 vezes dz ds, r ao quadrado seno de t. Certo? Então agora a gente vai tentar substituir esses valores aqui, que a questão já deu. Então para r igual a 2, s igual a 1 t igual a 0, a gente vai obter aqui x para r igual a 2, s igual a 1 e t igual a 0, aqui x vai ser igual a 2, y vai ser igual a 2 e z vai ser igual a 0. Então, substituindo aqui, a gente vai obter 4x ao cubo y. Bom, x ao cubo é 2 ao cubo, que é 8.
4 vezes 8, 32. 32 vezes 2 vai dar 64. 64 vezes 2, exponencial de 0 é 1, mais x ao cubo, x à quarta é 2 à quarta, vai dar 16, mais, aqui a gente tem uma multiplicação por zero, porque z é igual a zero, então não vai interessar, vezes 2r, que é 2, s, que é 1, 2 vezes 2 vezes 1, que é exponencial de zero. Então isso daqui vai ficar 128, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 16, 40, 64. 128 mais 64, isso vai dar 192. Essa que é a ideia. Ficou claro isso, gente? Bom, vou deixar um exercício para vocês fazerem em casa. Esse exercício é um pouco mais abstrato. Aí é bom também para vocês exercitarem a mente de vocês. Então, uma função é chamada de homogênea de enésimo grau se ela satisfaz essa relação aqui. Então, ele pede para verificar se essa função é homogênea do terceiro grau, ou seja, se vale essa relação para n igual a 3. E além disso, no item B pede para mostrar que se f é homogênea de grau n, ou seja, a gente tem a relação completa aqui com n, e pede para mostrar que essa relação aqui ela é satisfeita. Bom, a gente vai estar terminando a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixem de acompanhar as aulas, que a gente vai estar daqui a pouco entrando na reta final do curso, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima aula.